Good afternoon. We'll start the last panel. My name is Ivo Oliveira from the School of Architecture, Art and Design here in Guimarães, University of Minho. I will present the next keynote, Álvaro Domingues. You know, we have 6 keynotes in this session, in this conference. Álvaro, we can say that is the one that is more close from us. More close because he comes from University of Porto, 50 kilometers, where he studied geography, where in this moment he's professor and researcher in the University of Porto School of Architecture. He develops his research also in the University of Porto. It's close also from us because Guimarães territory and Ave region, in fact, the northwest of Peninsula Iberica, the northwest of Portugal, we can say that is base support, is starting point maybe from his research about the territory. It's also, in a certain way, our research, our first territory from us that we are in the conference and we teach in Guimarães. It's in a certain way also our first territory of study. And Álvaro is also close of us because he was our professor, my professor also in my PhD, professor of most of the people that organized the conference in a certain way. In this moment also we have the possibility of teaching with him sometimes in Porto, sometimes in Guimarães. In a certain way we learn always with Álvaro, and in a certain way also I want to say that everything that we learn with Álvaro is also connected with the work that Álvaro developed in this region with Nuno Portas and Manuel Fernandes Sá, 2 very important architects, urbanists, and very important in our formation, in our studies here. Álvaro Domingues is he develops his research in Porto University, and during all these years financed by the Portuguese Foundation of Technology, Science and Technology, from Gulbenkian, from municipalities. He was consultor here in Guimarães during the director plan many years in Guimarães when the Guimarães developed his urban planner director. I don't know, I'm sorry for my English. And in a certain way, I want to only to emphasize that, well, Álvaro is a geographer. We can, in a certain way, you can say that he talks about the landscape geography, but in a certain way, it talks about the geography of the streets, the roads, geography of the villages, the cities, geography in a certain way of things that sometimes are not in the maps, that are outside of the maps. And it's also a work that gives us a lot of intersections between spaces and tools that are always near from us. Well, intersections between, of course, geography, architecture, urbanism, but also with some intersections with literature, Portuguese literature also, poetry, photography, really important in the work of Álvaro Domingues. And in a certain way, it shows us with all this intersection some very exotic views of this territory. I don't know if I can say that, some exotic views of this territory. And in a certain way also give us a completely different way of reading these landscapes, these spaces, usually most of them outside the city center. Well, in a certain way, in my personal studies, it was really important, this point of view that Álvaro gives us from spaces that are outside the city center. Finally, I only want to remember, because I think that is important, I don't know if it's possible to translate the title of your books. Well, A Rua da Estrada, The Street of the Road, Vida no Campo, Life in the country life, Volta a Portugal,
Portugal tour, Portugal tour, cycling maybe, no? Landscape, transgenic landscapes, Portugal possible Portugal, okay. Portuguese landscape, the last one, 22 with Duarte Bell, yeah. Well, they are not in English in this moment, not yet. No. One day, soon. Only to finish the most recent project of Álvaro Domingos, it was in the Bienal of Veneza, the Portuguese representation in the Bienal of Veneza with Aurora Carapinha also, Daniel also is there. And I think that we see maybe some photos that come from this work, I don't know, maybe. Only one. Okay, we have a problem. The conference will be in Portuguese. I know that we have some of you don't, Álvaro is not able to do the conference in Portuguese. For us, it's really important to have Álvaro in this place. Maybe the first question to the debate is, what you're talking about? We'll try to explain, okay? I'm sorry, okay? We tried to find a translation, it was not possible. We talk after that, okay? Thank you. Thank you, Ivo. Even I don't know if I'm able to do the conference in Portuguese. The problem is that we think in Portuguese, and when we want to talk in English, we must divide the head into hemispheres and translate. So it's very difficult to make the two things at the same time. So, thank for the invitation and for the words. I hope not to... I hope to correspond. Espero corresponder às tuas palavras. E, bom, eu de facto comecei por esta fotografia apenas pelo prazer de a ver nesta dimensão, porque nunca tinha olhado para ela desta maneira. E esta fotografia, de facto, pertence a esse trabalho da Bienal da Arquitetura de Veneza, e era um bocado sobre essa experiência que eu viria aqui falar. Isto até ao último sábado. Depois, no sábado à noite, pensando melhor no que iria dizer aqui, resolvi mudar. Uma vez que o título deste encontro se chama Uncertain Landscapes, eu decidi questionar porquê este título, não é? Uma vez que, de facto, é mais ou menos consensual, que vivemos numa época de extrema incerteza. E isso, obviamente, toca-nos a todos. Toca-nos muito pessoalmente, na forma como nos pensamos a nós próprios, na forma como pensamos o mundo. Toca a sociedade, toca a política, toca a economia, toca essas dinâmicas todas, e como tal teria que tocar a paisagem, porque ela não se faz por si, não é? Ela é um resultado permanente do modo como a sociedade se organiza, e portanto o título pareceu-me óbvio, quase redundante, e daí fui direto para uma releitura do Ulrich Beck sobre a sociedade do risco, exatamente para, enfim, para refrescar a cabeça sobre temas que devia partilhar convosco acerca daquilo que eu queria deixar muito claro aqui, que é da importância da paisagem, como já foi dito aqui várias vezes, como dispositivo que revela que dá a ver questões para as quais nós ou não estamos atentos ou achamos que aquela situação não está bem arrumada na nossa cabeça, ou então que aquilo é tão estranho que provavelmente não tem nada a ver connosco, ou que, pelo contrário, que aquilo nos interpela, que suscita a nossa curiosidade e que, portanto, é um instrumento de conhecimento, é um instrumento de relação e é um instrumento também de vinculação com a sociedade, com a ação política, com aquilo que podemos dizer acerca de uma determinada paisagem ou de um instantâneo que percorre a paisagem nesta fotografia um bocado surreal, de uma pena, não é? De uma hélice de uma fotovoltaica que vai serenamente pela estrada.
e que traz consigo uma mensagem que é muito de hoje, que são os desafios da transição energética e da descarbonização. E então, para começar esta comunicação, eu resolvi juntar um pacote de 6 ou 7 imagens, só para ilustrar o potencial, a diversidade que a representação da paisagem contém, para revelar então essa nossa tão frequente perplexidade perante este imenso ruído que o mundo faz. A primeira paisagem é esta. E esta traz-nos especialmente preocupados. É Gaza depois de mais um bombardeamento e é também, para além do conflito que representa, ele começou por ser também, e já aqui foi falada a importância da água e dos conflitos resultantes da disputa pela água, não esquecer que a Guerra dos 6 Dias, em 1956, foi uma guerra entre o Estado de Israel e a Síria, exatamente por causa do desvio das águas do Rio Jordão. E que hoje, estimativas da ONU, nos territórios dos colonatos, no chamado West Bank, cerca de 85% da água disponível é mobilizada pelos colonos. E o resto que fica, que são pouco mais de 15%, faz parte desta chantagem permanente que a ocupação israelita faz, usando a água, como usa a energia, como usa outros bens e serviços fundamentais, como forma de intimidação. São paisagens intimidatórias, não é? E são paisagens que nos dizem que, para além do que nós possamos falar, para além das nossas crenças, para além da nossa atividade, esta é uma questão relativamente nova nos últimos anos no mundo, porque durante o longo período da Guerra Fria é certo que aconteciam conflitos, provavelmente não tinham a mediatização que hoje têm. Houve conflitos, por exemplo, em África, que mataram centenas de milhares ou milhões e de que se falou muito pouco, por causa da forma como o mundo era representado. Então, mas depois, a partir do momento em que os temas da crise ambiental, da globalização económica, etc., das crises sanitárias, como a Covid, começaram a ocupar o cenário, pensou-se, não sei, que a geopolítica se calhar tinha acabado, não é? E que, portanto, o confronto, o armamento, o dinheiro gasto em armamento, que era assim um tema que não teria a importância que já teve. O que é certo é que ele voltou novamente, não é? E hoje em dia, quando falamos no capitalismo global, não podemos falar apenas nos processos de valorização do capital, temos que falar novamente, e de que maneira? Nas crises geopolíticas e na forma como elas estão a modificar o mundo, a criar pressões, a criar disputas pelo domínio de determinados recursos, por exemplo. Isso, obviamente, que também tem, como não podia deixar de ser, também produz marcas paisagísticas. O segundo tema que o Ivo já falou, e que me ocupa já há muitos anos, é o da paisagem transgénica. Em determinada altura, isso por acaso aconteceu aqui, em Guimarães, na Universidade do Minho, com vocês, contigo, com o André Tavares. As paisagens transgénicas surgiram muito facilmente nesta tentativa de entender o real e, ao mesmo tempo, descolar de velhas representações que já não servem para nós interpretarmos o que se passa na nossa frente, e uma dessas questões era o que é o rural, o que é o urbano, um tema que continua aí presente. Como sempre, quando as coisas mudam com uma certa velocidade, há uma certa inércia na forma de ver as coisas que vem do passado e que nós temos a tentação de usar essas formas de ver, como se elas fossem uns binóculos, para tentar perceber algo que é a realidade e que já não tem nada a ver com isso.
E então começam a aparecer palavras compostas. Um geógrafo francês teve um certo êxito quando inventou uma taxonomia nova e chamava-lhe paisagens rururbanas, no sentido em que seriam misturas. E eu, sempre muito curioso com as questões da biologia e da biologia molecular e da genética, achava que não. Achava que uma paisagem ruro-urbana era um híbrido, como é uma mula, não é? Que é um híbrido de cavalo e burra. Mas que, do ponto de vista biológico, aquilo que estava a passar, de facto, era uma operação de metamorfose transgénica. Isto é, o genoma que contém a informação suficiente para gerar certas características de um determinado organismo, com os avanços científicos e tecnológicos da biotecnologia, permite que se cruzem segmentos desse genoma e se misturem com outros e se produzam uma espécie de uma natureza sintética que junta características de uma coisa e de outra e que depois, contrariamente aos híbridos, cuja linhagem regressa aos seus antecessores, o transgénico não, lega essa informação aos que vêm à frente. Portanto, eu passei alguns tempos a tentar domesticar o meu olhar para a realidade e muitas vezes fotografando situações que me pareciam mais extremas e que, como dizem certos defensores de uma certa bioética, perturbam a ordem natural das coisas. E, portanto, a paisagem transgénica servia-me para resolver essa espécie de dissonância cognitiva, de olhar para uma imagem e ver coisas que as pessoas acham que não deviam estar ali, que não deviam estar juntas, ou que depois pode dar um colapso em termos de entendimento do que as coisas realmente são, ou pode criar um impedimento, ou pode criar um juízo estético ou moral apressado, dizendo que é feio, ou que está desorganizado, ou isto ou aquilo. Ou seja, em vez de nós investigarmos aquilo que nos aparece, andamos embrulhando polémicas baseadas em modos de ver as coisas que provavelmente, como dizia o Michel Foucault nas palavras e naquele livro belíssimo, As Palavras e as Coisas, num tempo em que as coisas, como dizem os franceses, tout va de soi, e depois as palavras que identificavam essas coisas ficaram como que congeladas ou suspensas, não é? E as coisas continuaram a andar. E então, em determinada altura, gera-se um abismo entre as palavras e as coisas. E também a paisagem, os estudos sobre a paisagem, necessitam desta reflexão permanente sobre o que é que estudamos como, que nomes é que damos a essas coisas, como é que as nomeamos, como é que as validamos. Esta outra, a outra era galega, esta é de uma outra geografia, que é da cidade do México, impressionou-me muito por causa das palavras, não é? Do indomável, do off the road, do sem limites. O bronco, cá em Portugal, tem outro significado que tem no México. Um bronco é uma pessoa, enfim, que tem as suas limitações, as suas rudezas. Mas o que esta imagem me traz é a ideia de formas de urbanização muito predatórias, muito injustas, muito sem travões, digamos. E a Cidade do México, provavelmente, a coisa chama-se Cidade do México, mas de facto aquilo é uma galáxia que não tem fim e que, consoante as contas, pode ir nos 28 milhões ou a passar disso. Faz parte desta tendência, eu depois para a frente falarei nisso, da urbanização planetária e da forma como processos que são processos globais depois explicam determinadas ocorrências locais, como a pobreza, por exemplo, ou o facto de uma boa parte da urbanidade do planeta estar bastante excluída de processos de globalização que depois vão extorquir, vão diminuir a condição humana, a justiça
dessas populações urbanas pobres. Tive dificuldade em escolher esta. Esta é do Brasil, da área mineira dos Carajás, porque andava à procura de uma coisa que hoje é muito vulgar e, na minha opinião, está muito pouco estudada, que são as chamadas paisagens instagramáveis. Como sempre aconteceu, e provavelmente o McLuhan explica isso muito bem, não é? É conhecida a célebre frase "The medium is the message". E então, tal como a gravura, ou o bilhete postal, ou a fotografia, ou o cinema, produziram regimes de visualidade, modos de ver a paisagem, que muitas vezes se transformaram em códigos quase universais de olhar para as coisas, de selecionar dentro da infinitude da realidade aquilo que merecia ser fotografado, representado, pintado, etc. Nós agora temos artefactos poderosíssimos na mão de qualquer pessoa e que depois são editados pela própria pessoa. Não é? Toda a gente sabe como é que funciona um hashtag. E um hashtag não é uma taxonomia como é, não sei, a classificação dos seres vivos do Linneu. Cada um inventa uma hashtag como entende. Ou põe uma hashtag muito conhecida porque já sabe que há uma procura muito grande daquela hashtag, ou então, mas eu quero ser diferente, vou eu criar outra. E hão de ver que o mundo da paisagem revelado pelo Instagram é um mundo impressionante. E com certeza que está a ter influência sobre o modo como se avalia a importância ou a pouca importância, ou a atenção ou a falta dela, que existe. E esta é daquelas que também abundam muito no Instagram, que é ser uma falsa fotografia. Podia levar um hashtag de uma lagoa tropical, azul turquesa, mas de facto é a área de retenção de águas de lavagem de uma mina de cobre, que lhe dá este azul fabuloso e que depois a confunde com outro tipo de imagens que no mundo caótico do Instagram tudo se confunde, tudo se dissemina, tudo se multiplica até ao infinito. Na Galiza, por exemplo, era conhecida um caso parecido com este, de facto era uma mina de tungstênio, e a água também tinha uma cor fabulosa. E uma influencer fez-se fotografar, não é? A selfie, e ela logo atrás. E poucos dias depois, havia imensa gente que ia tomar banho àquela lagoa mágica e depois ia direta para a Corunha, para o hospital, com problemas de pele. Pronto, é esse o mundo, é esse o jogo de enganos e de construção de mundos mágicos e ficcionais do Instagram. Outras vezes, bom, isto não tem fim, como já perceberam. Outras vezes o que acontece é que nós temos mesmo uma tendência para a utopia, não é? Ainda bem que temos. E uma tendência para uma certa magificação do mundo. Sair da realidade, não é? Procurar o conforto que esta violência e este sentimento de risco, de fim do mundo, de não sei o quê, que nós sentimos, tentar viver com isso, não é? Tentar viver com isso, muitas vezes, é fugir disso. Arranjar momentos de sossego. Arranjar, não sei, imagens e na tradição da estética, da pintura, de paisagem, isso aconteceu muitas vezes, por exemplo, com os paisagistas ingleses do século XIX, em que o estilo bucólico, pastoral, etc., tinha essa função, exatamente, não é? Esse lado do romântico, que não era o romântico perturbador da estética do sublime, não. Era o Xanax, não é? Uma paisagem bonita, luminosa, equilibrada, que não te dê grandes problemas. Ou, ao contrário, uma outra que pelos seus elementos, mas os elementos não interessam. Interessa a ambiência que se produz aqui, é uma fotografia de Cabo Verde, que nos transporta para esses outros mundos que nós precisamos para viver neste.
Esta é hoje também a capa de jornal ou abertura de noticiários, muitas vezes, com o tema do extrativismo. Não é? Aquilo que está a acontecer, mas isto já acontece desde a idade do cobre, é que os humanos são flashados em metais. Os teóricos da arqueologia já chegaram à conclusão que, antes de produzirem armas com os metais, eles produziam adornos e objetos mágicos e adereços que eram usados em rituais funerários e outros. Mas os metais, e não era só o ouro, tinham essa qualidade especial. Nós hoje estamos continuamos, não é? Nesta sofreguidão do crescimento. E estamos numa fase de mudança dos metais e dos chamados recursos naturais. Por isso se fala do lítio, por isso se fala do cobre, por isso se fala dos minerais não metálicos, por isso se fala das terras raras. Hoje a geopolítica dos minerais é completamente diferente daquilo que era a geopolítica dos minerais há muito pouco tempo, exatamente por causa dos veículos elétricos e das baterias e do tipo de minerais que são usados. Esta paisagem é das tais que fala por si, não é preciso dizer mais nada. A maneira como expõe a presença de um sistema sociotécnico poderosíssimo no meio da selva amazónica para levar minério, neste caso minério de ferro, diretamente para a China. Esta outra tem que ver com aquilo que eu dizia há bocado, falando do México, aquilo que eu dizia há bocado acerca do que se passa nos processos de urbanização extremamente rápidos, a que estamos a assistir no chamado Sul Global, e a forma de explicarmos essa urbanização sem fim, que aqui há poucos anos, enfim, dizíamos que era informal, enfim, despachávamos aquilo com um adjetivo muito rápido, achávamos que aquilo que era uma doença de crescimento e que ia passar. O modelo de referência da urbanização habitualmente é o modelo europeu ou era o modelo norte-americano. Aquilo pensava-se que era um problema dos países ditos em vias de desenvolvimento. A coisa é que o fenómeno não só cresceu desmesuradamente, como se transformou num dado estrutural da urbanização. Portanto, não vale a pena chamar-lhe informal. Há uma investigadora que devem conhecer, a Ananya Roy, começa a estudar esta urbanização na Índia, depois foi para os Estados Unidos, há muita gente no Brasil também, com longos anos de pesquisa sobre os processos de produção de habitação e de urbanidade, que produzem estas paisagens extremamente carentes, presas por um fio, não é? Onde o objetivo é a sobrevivência, pensar num dia o que é que se vai fazer no dia seguinte e pensar que, por muito longe que se esteja, nós sabemos que aquela chapa azul é muito usada nas obras de construção civil dos chineses e sabemos que Galp é um nome de uma coisa conhecida. E, portanto, não é verdade que a globalização seja como é descrita, e não estou a dizer que o livro não seja bom, no magnífico livro da Saskia Sassen, chamado Global Cities, que nos dá uma perspectiva da globalização do lado da globalização financeira, mas que deixa de lado outros mecanismos de produção de urbanidade que fazem parte dos mesmos processos de globalização, mas que tocam exatamente outros timbres, do lado da exploração, do lado da pobreza, do lado dos excluídos. Tudo somado, com estas fotografias, ou mais 1500, onde se podiam diversificar os temas, a ideia que nós temos é a ideia do emaranhado, não é? É a ideia de ramificações até ao infinito. É uma ideia falávamos há bocado no intervalo,
é uma ideia que os filósofos estudam muito hoje, que é a ideia da dissipação. Isto é, contrariamente, toda a gente conhecerá o livro do Lyotard sobre a condição pós-moderna, contrariamente aos tempos áureos da modernidade, onde havia discursos, narrativas, formas de previsão do futuro, que eram absolutamente seguras, consensuais, universais, nós hoje estamos num tempo, e a condição pós-moderna é um livro que fala sobretudo de ciência e dos processos, como diz o Lyotard, da deslegitimação, ou seja, de um físico já não pensar necessariamente da mesma forma que pensa o seu colega investigador de topo de gama que está ao lado dele no gabinete. Mas isto não é só na ciência, falo na ciência porque ela era o substituto de Deus, não é? Quando havia dúvidas e era preciso uma coisa clara e objetiva e racional, era a ciência. Portanto, a crise na ciência é um indicador mais que claríssimo do que é a crise genérica nas convicções que nós temos sobre o mundo, seja sobre o que for, não é? Seja sobre a economia, seja sobre o ambiente, seja sobre a política, seja o que for. Dizia o Lyotard que o desafio que é atribuir sentido, que é atribuir significado, que é atribuir uma leitura, uma estética, não é? Porque a estética, uma vez que diz respeito ao modo como os sentidos processam aquilo que se apresenta perante a experiência de cada um, a estética é uma arma poderosíssima, não é? Para nós entendermos lados ou determinadas facetas da realidade que estão mais ocultas, que estão mais fora dos discursos mais normativos. Portanto, esta atribuição de sentido, a atribuição de significado, é importante não só como modo de conhecimento da realidade, mas também uma condição necessária a restabelecer um compromisso político com essa própria realidade. E a mim o que me parece, e estava a pensar nisso na comunicação de há bocado, é que nós hoje andamos muito lá por cima, não é? Há imensos temas, há uma infinitude de questões para nós pensarmos no que quer que seja. Nunca o mundo esteve tão aberto, tão descoberto. Nunca houve formas tão fáceis de viajar na realidade ou virtualmente e ir pondo alfinetes neste tema. Cada uma daquelas pequenas histórias, cada uma daquelas pequenas narrativas faz todo o sentido. As narrativas juntas falam-nos de determinadas questões que têm ali os seus divisores comuns, mas nós verdadeiramente não sabemos o que é que aquilo significa. Não é? Aquilo é uma diversidade infinita que não faz parte de nenhuma unidade. E esse é o mistério. Não quer dizer que nós não podemos regressar ao tronco, que é o metadiscurso que explica tudo. Não existe tal coisa. Já andamos ali a cortar pelo meio, havia áreas de conhecimento suficientemente coesas para construírem explicações sobre o real. Depois nós só tínhamos que fazer a chamada interdisciplinaridade, mas já aí começava a haver problemas, porque aquilo que legitima uma determinada informação dentro de uma área disciplinar pode não a legitimar noutra. Quem estuda a ecologia da paisagem, por exemplo, vai somar argumentos que a Aurora Carapinha não aprecia muito, por exemplo. Porque é paisagista. E então, a paisagem anda ali em cima, não é? Anda ali em cima, nestas áreas que se tornaram ramificações terminais, ou porque são especializações de especializações de especializações num daqueles ramos, ou então porque as coisas tão finas lá em cima se juntaram em novas áreas disciplinares. Por exemplo, a nanotecnologia. Por exemplo, as áreas que estão a cavalo entre a biologia e a química. Por exemplo, as novas áreas de saber que se desenvolveram com a cibernética e a digitalização, etc. Temos exemplos disso que fazem da árvore um rizoma, para usar uma metáfora conhecida.
Portanto, esta, como se diz em brasileiro, esta é a questão. A questão é como é que nós regressamos ao discurso sobre a paisagem, aos usos, aos modos de usar a paisagem como forma de conhecimento, como forma de ação. Andava eu a pescar na internet, sabem aquela história engraçada, não é? Daquela pessoa que uma vez disse que o Google que era melhor que Deus porque responde sempre. E, portanto, põe-se no Google Uncertain Landscapes e saiu misto. Das muitas coisas que me saíram, saiu misto, que é uma coisa que pertence a uma revista de literatura. Encontrei um autor que já conhecia, o Frederick Jameson, é aquele que diz que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Deve-se-lhe essa frase, embora o Zizek diga que não. E é ele que diz que o dilema do nosso momento cultural é esta incapacidade da nossa mente de mapear a grande rede global e tentar perceber como é que nós fomos apanhados, como é que nós fomos caçados por essa rede. E depois fala no Giddens e depois fala no Ulrich Beck, os filósofos da complexidade, os filósofos do risco, e era isso que me interessava. Interessou-me também o subtítulo, este artigo Uncertain Landscapes, da Tania Aguilaway, faz parte de um capítulo do livro que se chama Sense of Place and Sense of Planet. Faz parte de um capítulo que se chama Do Planeta Azul ao Google Earth. Também me deu que pensar, porque o Planeta Azul, todos se lembrarão desta célebre fotografia, creio que foi da Apollo 8, nos anos 60, e que criou esta ideia do planeta azul, solitário, no negrume do espaço, como se fosse uma nave, não é? Esta ideia de que, pela primeira vez, se via mesmo o planeta. E a ideia da nave era a ideia da casa comum, era a ideia que já estávamos todos lá dentro, não é? E não éramos só nós, eram também as nuvens, a biosfera. Criou-se esta ideia de unidade, um bocado romântica, como se a nave fosse a nave do Mr. Spock, não é? E lá vão os humanos na nave, e depois, quando há alguma avaria na nave, ela está cheia de avarias, haveria um Mr. Spock, ou já me esqueci do nome do comandante, que resolveria a coisa, que nos diria para onde é que vamos, o que é preciso fazer, que acordos é que temos que chegar para resolver estas confusões, senão a nave explode. Pronto, e ficamos com essa ideia. Quando vamos do planeta azul para o Google Earth, a ideia é completamente diferente. É um ruído de fundo impressionante. Não vemos nave nenhuma, não conseguimos objetivar, porque um objeto que é uma rede, ou um objeto que é um dispositivo que é um motor de pesquisa de informação, é uma produção de infinitos. E é uma produção de diversidades que não estão ligadas por nada, que podem ser contraditórias, que tanto dizem uma coisa como o seu contrário, e que hoje de manhã tem lá umas coisas e amanhã à tarde tem outras, não é? E se for outra pessoa a pesquisar, tem outras. E por aí fora. Portanto, isso dá-nos a sensação que... Estou a falar sempre de paisagem, não é? Não tenho que lembrar. Dá-nos a sensação que estamos ao contrário disto. Às vezes temos a sorte de, nas fotografias, apanharmos legendas. E pensarmos como pensamos muitas vezes que há um local para cada coisa e que cada coisa deve estar no seu lugar. E a sensação que nós temos hoje em dia é exatamente o contrário. Portanto, esta afirmação que faz parte desta modernidade, eu fui ali à dobra dos anos 50 para os 60, é este site que é muito interessante, o Paleofuturo. Buscar imagens, entre as quais a Broad City, do Frank Lloyd Wright, buscar imagens sobre o que era tudo no seu lugar. E uma ideia de futuro, uma ideia otimista, contrariamente àquela que hoje existe, que o futuro era uma autoestrada, não é?
A base do pensamento do futuro era a racionalidade tecnocientífica. Vejam ali o que é que seria uma produção agrícola super sofisticada, ou aqui embaixo, ou o que é que seriam os modos de transporte, ou o que seria, por exemplo, uma casa, como aquela que está explicada ali em cima, e que lembra vagamente a Casa da Cascata, mas num contexto completamente distinto. A energia atómica, não associada ao pesadelo da bomba atómica, porque já estávamos anos depois, já se discutia, era as possibilidades da energia atómica serem líderes do progresso. Lembro-me do programa do Eisenhower, dos átomos para a paz, que financiava quintas atómicas, portanto, produção de vegetal ou de plantas, de sementes que eram sujeitas a radiação química para depois produzir mutantes. E depois desses mutantes, a maior parte eram inviáveis, obviamente, mas desses ficaram uns milhares que são muito viáveis e que hoje em dia andam aí em forma de flores, de maçãs, de fruto, de legumes, de uma série de coisas. E, portanto, era um tempo de otimismo. E era um tempo que, com aquilo que se sabia do passado recente, do crescimento do pós-Segunda Guerra, o futuro apresentava-se bastante otimista. Hoje em dia, tal coisa não é assim. E já, com certeza, que já eu ainda não o disse, mas já o devia ter dito, que já toparam que esta questão da incerteza é uma questão que tem que ver com o futuro. E com estes tempos que o Hartog fala de presentismo, porque o dilúvio, o caudal, o regime torrencial dos acontecimentos é tão grande que nós estamos esmagados pelo presente. E vivemos uma espécie de presente contínuo, não é? E nesse presente contínuo, o passado não interessa nada e o futuro também não me interessa, porque é uma coisa completamente desconhecida, é uma caixa preta e não temos muito tempo para pensar no futuro, porque está sempre a ser futuro. Agora é futuro, daqui a 10 minutos é futuro. O futuro não está, o presente não está cumprido, não é? Está constantemente a dar sinais de si, sinais muito, muito diversos e muito contraditórios. Portanto, ficamos assim entalados nesta espécie de compressão do espaço-tempo entre um passado remoto e um futuro incerto. O futuro, ou melhor dizendo, as paisagens do futuro do chamado Antropoceno raramente se estabilizam numa tonalidade média, porque habitualmente andam nos extremos. Andam entre, a maior parte das vezes, entre versões completamente apocalípticas, desastres, previsões de riscos incríveis, do tal fim do mundo que eu falava há bocado, ou então o seu contrário, como nós podemos ler na bibliografia sobre o pós-natural, o transhumanismo, ou as paisagens tecnológicas, ou também o chamado tecnoceno. Esta ideia de que o mesmo dispositivo que criou complicações, o conhecimento tecnocientífico praticado, na maior parte dos casos, pelos interesses privados, pode ser mobilizado para resolver coisas. Estas vacas, por exemplo, estão perfeitamente convencidas, vê-se pelo seu ar pacífico, que aquela enormidade que está lá atrás e que mede 140 metros de altura é uma central solar térmica, portanto, há milhares de espelhos no chão que refletem o sol lá para cima, há um depósito salino que vai até aos 500 graus e esse potencial térmico faz mover uma turbina térmica em baixo. E esta é uma das muitas... É uma das muitas soluções tecnológicas que nós encontramos. Encontramos também
esta ânsia constante de tentar organizar os humanos para evitar os desastres. Sejam as cimeiras do clima, sejam as cimeiras por causa dos riscos, por causa das catástrofes naturais, por causa da pobreza, por causa da crise económica financeira. Enfim, eu procurei uma lista dos últimos anos e de instituições diversas, aparece ali muitas vezes a OCDE, por exemplo, para se perceber a diversidade e a cadência deste tipo de reuniões que tentam quase o impossível. Porque uma das coisas que aconteceu nesta passagem do planeta azul, como eu dizia há bocado, para o planeta, tal como ele está, azul ou de outra cor qualquer, é que a diversidade que o assiste, a diversidade e a contradição e a complexidade que o assiste, não faz parte de nenhuma unidade. Não é como no tempo em que era no quadro do Estado-nação que se legitimavam determinadas soluções ou determinadas decisões, e hoje em dia não é assim. E, portanto, podemos todos os dias constatar a crise que vai na ONU, que se pensava ser a instituição reguladora das questões globais depois da paz que se seguiu à Segunda Guerra, e a total impotência, a deslegitimação, o paradoxo de países que são ditaduras autocráticas fazerem parte do Conselho de Defesa da NATO, ao que nós chegamos, não é? E, portanto, esta é uma questão muito complicada porque não temos timoneiro, não é? Não há. E, portanto, a coisa anda em roda livre e determinadas questões que nós pensávamos que não eram do Estado-nação, afinal são. Basta ver como é que funciona o modelo chinês, por exemplo, ou basta ver como é que funciona os Estados Unidos, basta ver como é que um se relaciona com o outro, o jogo de cintura da União Europeia ou a emergência de novas potências e num ambiente de liberalização das trocas de capital e de financeiras, de mercadoria, como é que funciona o esquema dos castigos. Falha-me agora a palavra, não é? Quando tu queres castigar um determinado país, sanções. Pronto. Isso diz-nos alguma coisa sobre como é que o assunto está a ser processado. Sempre que passo em Castelo Branco, tiro esta fotografia. Pelo tamanho do pinheiro e pelas estevas, isto já tem uns anos. O negócio não vai, portanto, fez-se na zona industrial um armazém para um negócio. Ninguém compra, mas quando a tinta está safada, alguém vai lá e com muito rigor pinta sempre a mesma coisa. Futuras instalações. Este é o desafio. Não sabemos de quê. Não é? Nós temos que instalar o futuro de alguma maneira, mas não conseguimos vislumbrar muito bem como é que sabemos que vai ser aqui, uma parte. Não é? O que couber de futuro ali vai ter lugar. O resto não sabemos. E a coisa está mais assim. Não é? Está mais neste tipo de imaginário que, desta maneira ou de outra, a estética que o assiste não é difícil, não é? É uma espécie de coisa desconhecida. É uma espécie de presente em suspensão. De algo a que é difícil atribuir sentido. É aquilo que muitos chamam a desterritorialização. Não é? Porque, embora hoje se fale muito na comunidade, no local, etc., fala-se com a mesma ocorrência, possibilidade de ocorrência, fala-se na desterritorialização, que o sentido da palavra não deve ser levado à letra. Desterritorialização não é como as nuvens, não é? Que saíram do chão e foram lá para cima, para a estratosfera. Não, desterritorialização quer apenas dizer que aquilo que nós pensávamos que o território era, e aquelas distinções muito claras que fazíamos, isto é local, isto é global, etc., hoje está tudo mistelgado. Portanto, a questão mais complicada é perceber a construção global dos localismos
e perceber essa coisa muito complicada também, que é o sentido do lugar. Isto foi um livro que me marcou bastante. Implosions, Explosions é um título que retoma um livro muito conhecido do Henri Lefebvre. E este grupo, dirigido pelo Neil Brenner e outros, estuda este conceito de urbanização planetária. Não é a urbanização do planeta todo, não é isso que eles querem dizer, é a influência que têm os processos planetários, desde as alterações climáticas até à cotação do preço do ferro, os efeitos que isso tem ao nível dito local. E a imagem que está aí, que é a capa do livro, a capa e a contracapa, é de um fotógrafo bastante conhecido pelo seu trabalho sobre as paisagens do Antropoceno, e o que está ali fotografado é um campo de fracking, de exploração de gás de xisto em Alberta, no Canadá. E, portanto, tenho que finalizar a paisagem. A paisagem é fácil, não é? Há até uma sinalética que diz onde é que está a paisagem. E o que eu tenho a dizer sobre isso, depois do que já disse, é que, como aprendi com uma geógrafa francesa, a Anne Segar, que num artigo que se chama exatamente Paysage en tant que politique, paisagem como política, que a paisagem que é um dispositivo político. É aquilo, retomando citando um título muito conhecido do Jacques Rancière, é uma mistura de estética e de política, não é? Para facilitar a partilha do sensível. Não só para partilhar esse sensível, mas também para o dar a conhecer. E para perceber que se a paisagem vale sobretudo pelo seu potencial político, que não interessa tanto a materialidade da paisagem, mas sim toda a dinâmica em torno da paisagem, ou seja, quem é que fala sobre a paisagem, como é que fala, que questões é que isolou para falar da paisagem, que relações é que faz. E depois, os que não concordam com aquele discurso falam de quê? Que outros argumentos ou interesses é que se põem em cima da mesa? E os que não falam nada? Porquê é que não falam? E, portanto, esta formatação política, não do que é a paisagem, mas para que é que serve a paisagem, parece-me que é muito produtiva. Esta fotografia é muito perto daqui. É muito produtiva porque a paisagem funciona exatamente como esse laboratório do social, do territorial. É esse tal dispositivo que é ao mesmo tempo narrativo, interpretativo, expositivo, tem poder de criar uma ideia, de ficcionar a realidade. Porque a realidade, se não é ficcionada, não existe, não é? E isso é fundamental quando se diz que a maior parte dos discursos sobre a paisagem são paisagificações de conflitos sociais, e a paisagem é ótima como arma de arremesso. Então, toma lá a paisagem, como estás a ver, passa-se isto, e isso transforma-se num instrumento poderoso para tentar dissipar algum do nevoeiro que existe sobre a complexidade do real e conseguir essa capacidade de construir um imaginário sobre o mundo e ao mesmo tempo simbolizá-lo, não é? Por aquilo que está representado na paisagem, não só a materialidade, mas também todo o conteúdo semiótico que essa representação contém, que permite nomear, permite difundir essa informação. Termino com um excerto destes que eu apanhei no meu zapping pelo Google, que diz:
compreender a realidade e gerir as dissonâncias cognitivas que estão na origem da incompreensão do real. O desafio para a sociedade do conhecimento e não o risco da sociedade do desconhecimento. É um bom caderno de encargos, não é? Para este de tentar fugir do abismo da sociedade do desconhecimento e usar as narrativas, as representações sobre paisagem para evoluirmos um bocado, não é? E sabermos mais das coisas, um bocado como este boi, que está convencido das suas convicções acerca da energia eólica, ou do olhar atento desta outra que está vigilante a ver então o que é que se passa. Pronto. Muito obrigado. Esta apresentação do Álvaro, que já o cumprimentei, é, como sempre, perturbadora e, neste caso, estrategicamente, de uma forma ou de outra, ela é colocada no final do dia de hoje. Começámos o dia de hoje de manhã, tenho pena de não poder dizê-lo em inglês, mas começámos de uma forma belíssima, programática, intensa, e onde, na sofisticação dos casos, se falou muito sobre a questão das estruturas frágeis. E se falou das estruturas frágeis pensando e repensando o futuro num contexto muito preciso, num contexto que é desigual, no sentido em que ele não é representativo do mundo, mas não há hipótese nenhuma de pensar o mundo sem falar de uma determinada região, de uma determinada paisagem. E aquilo que hoje a Paula fez de manhã foi tentar, com toda a sofisticação e com todo um trajeto de trabalho, pensar, entre outras coisas, as tais estruturas frágeis que, segundo ela, seriam muito importantes captar, agenciar para agarrar o futuro. Insisto, o espaço das estruturas frágeis. Hoje à tarde, no início da tarde, a secção, o Cooking Section, tentou-nos apresentar, de uma certa forma, a questão da dessensorialização ou da sensorialização a partir da relação, que são dois espaços representativos dos restaurantes e dos museus, naquilo que foi uma tentativa de desconstrução do mundo, captando essa fragilidade e essa fragilidade dos sentidos e da forma como nós construímos os sentidos a partir da prática da alimentação, dos sistemas de alimentação. E terminamos com o Álvaro, sempre inesperado, sempre a pensar ou a tentar repensar as suas apresentações. Não há apresentação sua em que o Álvaro não diz que pensou uma coisa e depois decidiu outra. Portanto, há uma instabilidade que é sua e que é muito característica da sua forma de trabalhar. Mas aquilo que o Álvaro nos apresenta já é uma espécie de disciplina ou de interdisciplina do Álvaro, é a partir de uma série de fotografias que são mundos, captados, fragmentos de um mundo e de uma forma de trabalhar as ciências sociais instaladas, não é, neste momento na arquitetura, já há muito tempo, tentou-nos mostrar também essas estruturas frágeis, essas estruturas perturbadoras, essas representações de uma realidade que ela própria ultrapassa as nossas próprias representações. Há claramente aqui um dispositivo e um trajeto do Álvaro, ele é muito claro, há aqui uma relação muito próxima entre aquilo que foi um embate da modernidade e da pós-modernidade e a forma como ela libertou a questão da representação e a forma como um geógrafo se revê a partir desse embate que é muito forte e que é ainda do século XX, a questão como é que o geógrafo lê a realidade. E lê, assumindo aquilo que foi a sua decisão de última hora, lê aquilo que é a paisagem incerta, aquilo que é o tópico
do nosso Congresso. Esse tópico é central do ponto de vista daquilo que é a nossa avaliação estratégica, a reavaliação estratégica, no nosso centro de investigação e no nosso consórcio de centros de investigação. Não estão aqui por acaso, estão aqui para nos ajudar também a pensar e a repensar aquilo que é o nosso futuro do ponto de vista da investigação, aquilo que é útil. Muito a marca da Marta Labastida e da Rebeca Blanco-Rotea, que nos levam longe desse ponto de vista. E a questão que eu coloco, Álvaro, é claramente a seguinte. O Álvaro fala-nos de uma série de paisagens, cada imagem sua, e começou por uma muito forte, e que tem a ver com Gaza e tem a ver com a destruição, e depois foi marcando as suas fotografias e a sua forma de ler essas fotografias com tópicos que têm a ver com um determinado tipo de paisagem. Essas paisagens, eu tenho aqui a lista, não vou obviamente lê-la, seria obviamente de mau gosto, porque todos nós fixamos por cada fotografia uma paisagem, um tipo de conceito, uma forma de trabalhar a paisagem. Aquilo que eu gostava de perguntar é se há uma relação vertical nessas paisagens. O Álvaro fala-nos das paisagens como camadas. Obviamente que o que lhe interessa é perturbar o nosso sentido da realidade e mostrar que as coisas ou as paisagens são muitas vezes, e terminou assim, são produto da nossa representação, continuam a ser produto da nossa representação. E aquilo que eu gostava de o interpelar é se nessa relação vertical que faz dessas fotografias, nesse rasgar que o Álvaro pode fazer e constantemente faz do seu acervo de fotografias, dessa forma conceptual de olhar para a instabilidade da paisagem, se é possível pensar esse futuro. Hoje de manhã a Paola disse uma coisa muito importante, interpelando a Rebeca e a Marta e interpelando-nos a todos. A Paola, a certa altura, disse que a questão da interdisciplinaridade implicava pensar as disciplinas no seu início, na sua perspectiva inicial. O que nos colocou numa situação um bocado paradoxal de, ao mesmo tempo, ter que pensar o futuro, mas ter que regressar ao passado para pensar mais uma vez o início das nossas disciplinas. Hoje sabemos que elas ou não existem, ou se existem porque há enquadramentos universitários que nos permitem validar essas disciplinas e continuar a validar essas disciplinas, mas a Paola hoje, ao mesmo tempo que nos estava a falar sobre a questão e a necessidade de pensar em interdisciplinaridade, regressando ao início das nossas disciplinas, estava a pensar do futuro e estava a pensar nas estruturas frágeis desse futuro. Hoje à tarde, a demonstração da secção culinária, da cooking section, foi também nesse sentido. Portanto, Álvaro, a questão que não vale milhões, é uma questão importante aqui, não vale a pena capitalizar e tornar isto um negócio incerto. O Álvaro também falou sobre essa questão. Era saber se esse corte vertical que fez hoje dessas fotografias, essas perspectivas conceptuais, o permitem pensar o futuro e esse futuro que se perdeu nesse presentismo que a Hartog fala, não é? Que é hoje muito um presente feito de quebras temporais, que nós somos obrigados a remediar insistentemente. Há pouco tempo o nosso secretário-geral, ainda temos alguns interlocutores em alto nível, falava do vácuo, que nada existe nada existe do nada, que as guerras não partem do nada. E, portanto, aquilo que eu lhe gostaria de perguntar, porque acho que é uma pergunta importante deste ponto de vista neste dia, é se nesse corte vertical consegue pensar esse futuro e consegue pensar a instabilidade dessa paisagem que tem que ser constantemente agarrada. Eu concordo com a sua perspectiva, que muitas vezes não vale a pena pensar a materialidade, mas como se vê a materialidade, mas eu penso que o Álvaro também não aceita de uma forma fatalista que a materialidade não existe para além de nós próprios, porque a demonstração das suas fotografias é precisamente que a realidade ultrapassa muito as palavras e a capacidade que um grande geógrafo, que é o Álvaro, tem de constantemente estar a pensar, como outros, a paisagem. Isto é, a materialidade ela própria existe e resiste a essas palavras. E o Álvaro, e a apresentação do Álvaro, foi a prova disso mesmo. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Alarguei-me, Ivo, mas fica a questão. Respondo.
Tá? Tá. Pois, muito obrigado. Isto do futuro é um problema. É preciso ir à bruxa. A minha avózinha dizia que a Deus pertence. Eu acho que o drama... Para já o futuro está no singular, não é? E não devia estar. E depois, o que nós temos da herança do futuro, quando vamos ver o passado do futuro, e em que é que se pensava, em determinado contexto, quando se pensava no futuro, eu comecei a estudar e a tomar consciência do mundo e tal, numa altura em que dominava ainda aquele futuro que eu mostrei com os desenhos do final dos anos 50, 60, que era um futuro balístico completamente, não é? Aqui no back-office organizava-se o futuro, faz-se desta maneira, desta, daquela, isto, aquilo e o outro, aponta-se, dispara-se, pronto. E agora o futuro é só esperar que aconteça. O futuro vai acontecer. Lembro-me que uma das grandes produções ao nível de exposições mundiais, em Nova Iorque, exatamente na véspera do início da Segunda Guerra, era sobre o futuro. E a pessoa, quando saía, levava um crachá a dizer: eu vi o futuro. O que é que acontece neste momento? Quando nós tentamos prever qualquer coisa, não é? e organizamos toda uma retórica no bom sentido e uma fundamentação para dizer que vai ser assim desta maneira, imediatamente somos desmentidos pelos factos. E, portanto, aquilo que nos resta não é ficarmos, de repente, muito atrapalhados porque não sabemos o futuro, mas provavelmente é mudar a técnica e navegar à vista. Porque parece-me, neste momento, mais ajuizado isso, não partir para radicalismos, não partir para uma coisa que era muito própria do modernismo triunfante, que era prescrever. Faça-se isto, faça-se aquilo, e depois ter uma ideia muito a preto e branco do que era uma coisa e do que era outra. O Nuno Portas dizia isto, que era o I ou o O, não é? O O definia o mutuamente exclusivo e dizia ou isto ou aquilo, mas isto sim, aquilo não, porque estava perfeitamente codificado e não havia grandes problemas de legitimação, que é finalmente a grande questão, não é? Quem legitima o quê? Porque hoje em dia é tão fácil legitimar uma coisa como logo a seguir exatamente o seu contrário. E isso produz uma desorientação impressionante, mas não há que fugir disso. Podemos viver com isso. O que eu acho é que sempre vivemos com isso e que essa tal modernidade luminosa nos criou uma ilusão de que não era assim, que se podia prever. Todos nós nos lembramos, não é, daqueles gráficos que previam o futuro. Viam no passado recente ou no passado longo uma tendência e depois faziam a evolução dessa tendência, e o futuro era a continuação da curva, não é? Portanto, era baseado nas expectativas do presente num cenário relativamente estável. Não temos isso hoje, e portanto não temos que ficar deprimidos e inscrevermos-nos numa associação para o suicídio geral. Isto creio que nos dá uma dose de realismo que é importante, num tempo em que a notícia, a opinião muda, que nem um catavento num espaço a 10 dimensões. E está na moda ser ativista, não é? Ser ativista, que é uma maneira muito dicotómica de ver o mundo. Para um ativista, tu és ou pertences ao sistema, estás de acordo com o sistema e com os interesses do capital, ou então, coitadinho, és inocente, não sabes que as coisas que são assim, portanto deves fazer aquilo. Como se fosse... é o inverso da democracia. Tu tens que te confrontar com a diversidade do mundo, com as forças em presença, e tentar situar-te, porque senão daqui a um bocado somos todos ativistas, uns de uma coisa e outros de outra, e outros de outra, e outros de outra, e lá estamos nós a voltar ao tema da disseminação. Não é? Como se a bola estivesse sempre
prestes a rebentar e é preciso assim uns pontos de escape. E o que eu vejo hoje em dia muito na política, isto tanto vale para a emergência dos movimentos populistas, como vale para a desmultiplicação ad nauseam de tudo o que é o género pós-colonial, o ambiental, não sei, nunca mais acaba. E eu, francamente, não me consigo situar nessa diversidade impressionante de coisas que mais me parece um exercício de distração, não é? E, portanto, vejo as coisas desta maneira. O que eu procuro foi sempre o que me ensinaram na geografia. Eu, quando entrei para a geografia, dizia-se que a geografia que estudava a paisagem. Assim, é maravilhoso. E, não penses que é essa, a dos calendários ou dos postais. Não, é a paisagem como sistema de sinais, de marcas, de uma sociedade que muda e que está constantemente a produzir, a reproduzir, a inventar território. Portanto, tu, através desse sistema de pegadas, estudas o que está a acontecer. Mas depois, de repente, ainda não tinha chegado ao terceiro ano, já tinha mudado. E a geografia estudava, era a ciência da organização do espaço. E então era só modelos matemáticos e econométricos e portanto, a geografia estava a transformar-se numa tecnocracia. Tu pegavas num tema qualquer e dizias a um geógrafo, olha, agora estuda isto. E tu arranjavas um aparelho estatístico poderoso, depois quando vieram os computadores ainda melhor, um sistema de informação geográfica, etc. E despejavas-lhe 200 mapas sobre aquilo. Espacializavas-lhe aquilo e andavas à procura de umas fórmulas e de umas tendências, etc. E depois, ainda não tinha acabado o curso e já tinha mudado outra vez. Terceira cambalhota epistemológica, e a geografia estudava o território, enquanto construção social. Lembro-me perfeitamente, a primeira tese de doutoramento do território é da Teresa Barata Salgueiro sobre a margem sul da área metropolitana de Lisboa. Portanto, uma geografia muito política e socialmente envolvida para perceber os mecanismos, os agentes, os processos de transformação do território. Eu herdei esse instrumental, não é? De vez em quando vou buscar umas coisas que parecem muito arcaicas, mas não são muito, à velha geografia. Outras vezes interessam umas coisas econométricas e uns números e umas estatísticas e tal. E outras vezes, enfim, ligo o dispositivo sensorial para tentar perceber, não é? Mas sempre evitando a normatividade, a ideia de que, pois, se tudo flutua, para que é que eu vou dizer que vai ser assim ou que vai ser assado? Melhor será dizer, não, há isto, mas também há isto, mas também há isto, mas também há isto. E, portanto, pelo menos estas três coisas existem e tu tens que as levar em linha de conta, independentemente das tuas convicções e das tuas atitudes. É? Portanto, pratico aquilo que se chama um processo de fertilização cruzada, ir à biologia, ir à economia, ir à geologia, ir não sei onde, e tentar perceber que informação, que contextos teóricos ou que conceitos, ou o que for, é que aquilo me dá para aplicar essa maquinária ou pôr a paisagem a falar. Vamos, porque temos uma hora limite, vamos passar à sala já. Eu vou, portanto, continuar das ramificações lá em cima da árvore que o Álvaro nos apresentou. Não tenho propriamente uma... Enfim, tenho aqui uma reservada, mas se calhar preferia ouvir a sala. Já percebi que temos pelo menos aqui duas perguntas. Não sei se... Uma, duas, três, quatro, exatamente. Então, ouça-se a sala. Está a chegar, Vitor. Ok. Boa tarde. Gostei bastante de ouvir, Álvaro. Sou antropólogo. Vou colocar uma pergunta a partir desta perspectiva da antropologia, que tem a ver com o seguinte. Na sua última parte, apesar de ter mencionado Foucault no início, abordou muito brevemente a questão do discurso. E se nós pensarmos sobre os discursos que são produzidos, e aqui atendendo mais uma vez a Foucault, a ordem do discurso, em que o discurso produz, valida, legitima poder,
Aquilo que acontece é que as paisagens, ou o futuro das paisagens, ou a forma como elas são discursivamente representadas, oscilam entre um ultra-otimismo panglossiano ou um domismo em que estamos condenados, vamos perecer muito em breve. A questão que eu gostaria de colocar é: quem trabalha sobre a paisagem se não deve ter também uma atenção a este discurso. Porque esse discurso é apropriado pelos mídias, é apropriado pelos políticos e muitas vezes esse discurso é manipulado. Se nós não temos também aqui uma responsabilidade do discurso que produzimos sobre a paisagem. E a esse respeito ficou-me aqui uma ideia que mencionou sobre a tendência para uma magificação do mundo. E recordo-me aqui de um livro recente de Ailton Krenak, um líder indígena do Brasil, em que ele, nesse livro, diz que o futuro é ancestral, onde ele de certa forma, nos desafia a voltar e a uma relação, a repensar uma relação com a natureza, olhando para a tal ancestralidade. Essa magificação essa adjetivação é subjetivamente, obviamente, no sentido de desclassificar essa visão do mundo que podemos ter, ou não? Obrigado. Mais 2 perguntas, se possível, intervenções breves, temos várias inscrições, não temos muito tempo. Olá, tudo bem? Obrigado. Eu sou paisagista. Foi o antropólogo, mas eu sou paisagista ainda há informação, calma. A minha questão é, falou no Zizek, pena, porque por acaso a primeira coisa que me veio à cabeça foi aquela questão que ele tem de dizer que devemos ser, na teoria, pessimistas, na prática, otimistas. E a minha questão é um bocadinho como é que nós quebramos um bocado a relativização ad nauseam e a possibilidade dessa relativização ad nauseam também chegar ao nihilismo, não é? A falar destas coisas. Porque se chegamos a um nível de enmeshment lá a uma certa altura e já está tudo tão confuso que já ninguém sabe que direção tomar. Pronto, fica esta questão. Se calhar alguém consegue complementar. Peço desculpa. O seu nome? André. André. Ok. Acho que tem só perguntas para outro congresso. É? Mais uma pergunta, sim. Ficamos com 3 para já. Eu tenho uma pequena observação. É? Então, já vamos passar o micro. Ana Vasconcelos. Eu fixei aqui uma frase que disse ao início, que é: a paisagem é o resultado como uma sociedade se organiza. Eu queria questionar aqui um pouco a palavra resultado. Tenho entendido sempre como processo e não como resultado. Como é que, com esta polissemia e a questão do tempo, como temos falado e como abordou, como é que é possível falar, se é possível falar de resultado na paisagem? Basta trocar as palavras. É o resultado do processo. É fácil. Mais uma última intervenção para esta primeira ronda. Cecília, não é? Muito obrigada, Álvaro, pela sua belíssima apresentação. Em primeiro lugar, as imagens que você nos traz, elas são muito bonitas. E, infelizmente, essa imagem digital, ela esconde, não é? E você, quando mostrou aquela imagem da Índia, falou que também aquilo era o Brasil, que a gente está por um fio. Não só a gente está por um fio, como nós estamos para lá do estar por um fio. O Mike Davis explicou isso para nós no Planeta Favela, como você bem sabe. Mas o que você nos deixa é uma preocupação muito grande, esse sentido que os perguntas anteriores falaram, sobre um sentido de desorientação, né? E
futuro, na verdade, talvez a gente tenha que pensar, Álvaro, em desfuturo. E, nesse sentido, a minha pergunta para você é se nós estamos eternamente condenados às paisagens instagramáveis que você tão bem apontou, e a fake news, porque esse sentido de desorientação e do instagramável, ele é diabólico pelo algoritmo da fake news. Eu agradeço mais uma vez a você, aos organizadores do Congresso, pelo altíssimo nível que vocês, portugueses, sempre apresentam para nós. Uma erudição impecável. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Não é fácil responder. Começando pela questão da antropologia, de facto é verdade que o tal discurso intermédio não existe, portanto há uma tendência muito grande para as chamadas esperanças utópicas ou para os pesadelos apocalípticos. Eu acompanho também a obra de Viveiros de Castro ou do Philippe Descola sobre outros modos de pensar, outras visões do mundo, inclusivamente o tema sensível que eles tocam, que é a questão da natureza, de pensar que fazer, não é? Há a dicotomia que foi produzida no século das luzes, que dividiu aquilo entre natureza e cultura, que entregou aos humanos, como no Velho Testamento, não é? E agora espalhai-vos, não é? Reproduzi-vos, como é que é? Já não me lembro do livro do Gênesis. Crescei e reproduzi-vos e ocupai. Pronto, e ocupai a terra. Depois também não se disse nada sobre o que podia acontecer, não é? Foi só ocupai a terra e tudo bem. Eu reconheço que me dá um certo conforto pensar que podia haver algumas trajetórias alternativas e que esse ambiente de ancestralidade e depois a própria ideia que a antropologia procura aquelas invariantes da condição humana. Eu devo dizer aí que chego a um ponto e não consigo avançar. Fico um bocado como no século XVIII, do olhar europeu. Por um lado, tinha encontrado na América do Sul, uns tinham encontrado o paraíso e o bom selvagem, e um humano antes do pecado, o humano no paraíso antes da serpente, e outros tinham descoberto um canibal, não é? E então é verdade que nós vivemos num mundo diverso, multicultural e também, como dizem esses dois autores, multinatural. E que então o que há a fazer, provavelmente ler um bocado mais autores que não são propriamente muito acessíveis, como é o Bruno Latour ou outros, para nós então ficcionarmos esses mundos alternativos, mas o poder do sistema é impressionante. O sistema, não é? Em que nós estamos metidos. Eu que ando a fazer umas explorações pela questão da tecnologia, porque sempre é a ideia do Prometeu, não é? Do mito do Prometeu. E num tempo de uma intensidade tecnológica crescente, nós já não podemos pensar as coisas como objetos discretos que usamos de uma determinada maneira, porque quando usamos um telemóvel, mobilizamos desde satélites até acordos internacionais de telecomunicações, informação que está a ser pirateada e gravada, e não sei o que mais. Portanto, já nem sequer sabemos que raio é isso, como diria aquele filósofo francês, dos modos de existência dos objetos técnicos e dos usos que lhe fazemos. E, portanto, perante esse mergulho em profundidade no sistema e a forma como estamos envolvidos no sistema, é muito difícil criar outras formas. Claro que elas existem, não é? Elas sempre existiram na longa história dos humanos. Normalmente são minoritárias, têm uma existência bastante precária e bastante breve, e o sistema impõe-se. Agora,
O que eu acho que nós não temos é uma ideia do poder do sistema. Nós vivemos numa sociedade do entretenimento permanente, onde até as imagens da guerra e da violência são entretenimento, e isso, sim, do dinheiro, do consumo, de tudo isso, e numa situação de carência constante, de querer isto, de querer ver aquilo, querer ter muitos likes, não sei o quê, nessa coisa, não é? E, portanto, a noção que temos do mundo, da realidade, é muito desfocada. É por isso que eu acho que se explica muito bem a emergência dos tais pequenos grupos, dos tais do que vocês chamam, os sociólogos, a tribalização da sociedade, não é? Porque hoje é fácil, eu tenho uma determinada ideia, um determinado estilo de vida, um determinado modo de ver o mundo e encontro rapidamente uns parceiros com quem discutir aquilo, encontro a dita comunidade, aquilo que hoje se chama, não é? A comunidade que não tem nada a ver com a comunidade que os antropólogos estudam. Portanto, para mim, é mais uma questão, e já para responder à segunda pergunta, da teoria e da prática, e do pessimista e do otimista, que será, não conseguimos fugir disto, o único antídoto que temos é o conhecimento. E esse é que me parece que está muito comprometido por este entretenimento permanente, por esta sociedade cuja, chamam-lhe cultura light, os sociólogos, não é? E uma espécie de vida, de modo de vida em modo do zapping. E porque também as questões são incertas e são complicadas. Arranjar um emprego, arranjar uma casa, resolver um problema de saúde, isto e aquilo, não é? Há que tempos que nós não temos aquele carinho de berço que o Estado de Providência prometia. Não é? Tu estás aí sossegadinho, vai fazendo pela vida e tal, mas há aqui todo um sistema de airbags à tua volta que te vai proporcionar um mínimo de segurança que te permite uma ação mais liberta das urgências e das dificuldades e das surpresas e das carências e tal. E não há isso. Era como dizia o Einstein, não é? Da teoria e da prática, ou pelo menos não era o Einstein que dizia, é ele que se atribui aquela história de que teoria é quando sabemos tudo e nada funciona, a prática é quando tudo funciona mas não sabemos porquê, e nós combinamos teoria e prática porque nada funciona e não sabemos porquê. Estamos no meio dessa imensa dificuldade porque não sabemos a que todo pertencemos. Não sabemos qual é a geografia pertinente para a nossa ação política. Se é o local, se é a escola, se é o planeta. Bom, isto nunca mais terminava. Eu, quando digo que a paisagem é um resultado, estou um bocado a arranjar uma metáfora entre a fotografia e o filme, não é? Quando digo que é o resultado, quer dizer, foi aquilo que vi agora. Mas sei que aquilo, amanhã já pode ser diferente. Portanto, é um processo permanente que está constantemente a produzir resultados. Não estou a dizer que o resultado seja aquela ideia fixista. Portanto, deu isto como quando o tempo demorava mais tempo a passar o tempo, não é? E portanto o Orlando Ribeiro dizia que a geografia que estudava as permanências e tinha boas razões para isso. Ele vivia num país de permanências, não é? Estava tudo sempre na mesma. E então não é essa a ideia, não é? O resultado muitas vezes é aquilo que naquelas circunstâncias te permite ver. Te permite ver porque explica o resultado de uma determinada tendência. É isso que eu quero dizer. As vacas daquela fotografia com a central térmica solar provavelmente já não estão lá. Porque a seca na Andaluzia está a evoluir com uma tal velocidade que não estão nada a ver as vacas lá. A não ser que bebam água dessalinizada, não sei. Ora bem, está na hora. Julgo que temos de facto aqui um limite horário que vamos ter que cumprir. Aliás, já ultrapassamos, julgo eu. Queria agradecer muito ao Álvaro. Na realidade, queria também agradecer muito ao Francisco pelas perguntas, mas também porque já fez aqui uma espécie de balanço do dia que nos vai seguramente ser muito útil. E agradecer ao público que me facilitou a vida. Portanto, muitas perguntas, ótimas perguntas, tudo isto fica mais fácil. Não sei se tenho que fazer algum aviso. Portanto, amanhã começamos às 9h no Centro Cultural Vila Flor. Portanto,
Não é onde almoçamos, não no piso de baixo, mas... Tomorrow we'll start at 9 in Centro Cultural Vila Flor. We lunch at Centro Cultural Vila Flor, and we'll listening you. It will be your moment, I hope. Yeah. Today? Tomorrow night we have a cycle of cinema in, where is it? In Sociedade Martins Sarmento. We can explain you during the day tomorrow, but if you have time to be there, it will be important. Okay, for conference. Thank you, everyone. We see you tomorrow at 9.